E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Muito obrigado pela sua presença aí, sempre nos acompanhando. Você também que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook, o nosso Facebook aqui da TV Cidade Verde. E é claro que você pode sempre participar, mandar as suas sugestões, nos elogiar ou criticar, sem problema nenhum. O telefone, o WhatsApp é o 9811 11 40 39, 981 11 40 39. Já coloca a imagem aí, vamos falar sobre o nosso entrevistado de hoje, que é graduado em Direito pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Direito Civil pela Unesp, dramaturgo e diretor de teatro. Já dirigiu mais de 40 espetáculos. Cadeira 35 da Academia Mato Grossense de Letras. Publicou as obras Até Quando? Histórias do Vovô do Cochipó, Assumindo-me Paixão Pantaneira, Fica Pedro e O Louco Nosso de Cada Dia e outros filhos. Ele é cofundador da Associação Cultural Cena 11, diretor artístico da MT Escola de Teatro e presidente da Comissão de Arte e Cultura da OAB, e é por isso que nós dizemos agora boa noite, Flávio Ferreira. Boa noite, Elias. Gratidão pelo convite, pela generosidade. Esse dia é muito especial para mim estar aqui com você. Nós é que agradecemos e muito a sua presença, ter aceitado o nosso convite. E você é o cara que trabalha com imagem, com teatro, com cena, com palco. Gostou do nosso cenário? Cara, vocês estão de parabéns, seu cenário aqui é um arraso. E eu queria entender como é que ficou tão bonito com esse azul aí. Desde que cheguei, estou namorando esse azul seu aí. Ficou muito, muito legal, cara. Que legal, né? Vocês estão ficou. Muito legal mesmo. Muito interessante. Me lembrou o Jô, cara, você. Lembrou o Jô, né? Lembrou o Jô Soares. Exatamente. A nossa intenção foi mostrar um pouco da cidade de Cuiabá. Sim. A vida de Cuiabá, a vida noturna, né? A partir de 6 horas da tarde, sim, né? Com esse cenário aí. Eu acho que deu certo, está todo mundo Deu gostando. certo, sim, está lindo, está lindo. Agora é o seguinte, o Flávio Ferreira, o teatro é a sua vida ou tudo que você faz engloba num pacote só? Elias, eu não tenho muita clareza sobre isso, né? Ah, é? Eu sempre trabalhei com o coração, eu nunca parei para pensar o que eu faço, o que eu não faço. Né? Eu sempre trabalhei muito assim, e sempre trabalho com muito sentimento. O teatro apareceu na minha vida como uma possibilidade, né, de autorresgate, como uma possibilidade de disciplina. Né? E aí foi ficando. Né? E essa paixão primeiro da adolescência acabou se tornando um grande amor. E o teatro na minha vida, ele tem sido assim, motivo de continuar acreditando nas pessoas. Então, é muito importante, sim. Sim, você tinha quantos anos? Começou como ator? Sim, os primeiros trabalhos que eu fiz foi nos anos 70 ainda, com... nós temos aí, eu tinha como referência a Zuleika Arruda, né? Sim. Zuleika que trabalhava com teatro na época. Fiz também no Sesc com o Camilo, né? E aí veio a adolescência e aí a gente terminou por estar nesse espaço do teatro com algo assim muito importante. O Camilo, ele ainda... Camilo é vivo, cara. Camilo é vivo. Camilo do Sesc, é uma figuraça linda. Camilo do Sesc, né? Camilo deve ter hoje, eu estou com 63, Camilo deve estar com 73, alguma coisa assim. É super importante trazer o Camilo aqui, cara. Opa, vamos trazer sim. O Camilo. Camilo, na época, era uma referência. Exatamente. Né? Continua lá, aposentou, claro, mas ele é muito importante para muita gente, sim. Hoje você se situa como? Mais advogado ou mais diretor de teatro? Eu acho que transito nesses dois lugares, sabe? Eu transito na questão de advocacia, nos direitos humanos, transito no teatro, no ensino. Eu sou professor aposentado, né? Eu lecionei por 37 anos, então na educação para mim sempre foi a minha referência de vida sempre foi a educação. E aí com a educação eu trabalhei com a advocacia, trabalhei com teatro e como professor sala de aula eu aposentei o giz, mas continuo hoje aí na coordenação da MT Escola de Teatro, que é a nossa faculdade. Perfeito. É a única faculdade de arte cênica que nós temos no Mato Grosso, faculdade pública, gratuita, uma parceria do Cena 11, tem com a Unemate e a Secretaria Estadual de Cultura. E aí, como é que você vê a importância dessa escola para o estado de Mato Grosso, para a cultura do estado de Mato Grosso? Bem, Mato Grosso, nós sempre que vivemos do teatro, para nós sempre foi muito difícil, éramos autodidatas, ou aquelas pessoas que tinham condições financeiras melhores, iam para São Paulo e Rio estudar. Então, nós que ficamos, tínhamos que estudar muito, livros, eu não tinha rede social, nada,
Então, sempre foi um sonho de um grupo de pessoas aqui de Mato Grosso, temos uma escola formal, acadêmica, para poder estar formando. Em 2016 surgiu essa possibilidade, né? Houve um processo licitatório, o Sena 11, da qual eu faço parte, participou, e nós apresentamos um projeto em que criávamos não só os cursos livres, mas sim uma faculdade. Levamos o projeto pedagógico para a Unemate acolheu o projeto. Então, de 2016 para cá, nós temos aí, como é um curso superior, é um curso tecnólogo, nós temos então uma formação acadêmica. Aquilo que era antes fruto apenas de conhecimento, como eu já disse, como autodidata, tornou-se algo profissional, profissionalizante. E mais, Elias, quando se fala da MT Escola de Teatro, às vezes soa como uma escola, uma faculdade que forma atores e atrizes. É muito mais. Por quê? Todo ano nós temos o vestibular. Quando a pessoa se candidata para participar da escola, tem ali chamado 7 ênfases, que nós chamamos, são 7 frentes. Então tem atuação, direção, cenário figurino, iluminação, dramaturgia, produção cultural. Então a pessoa, por exemplo, e aí vou fazer 2 recortes aqui. Mato Grosso, antigamente, se perdia muito recurso. Tínhamos recursos previstos para usar na cultura, mas não tínhamos capacitação, não tínhamos pessoas preparadas. Com a vinda da MT Escola de Teatro, nós temos a chamada ênfase, que é o curso de produção cultural. A pessoa que faz o curso, ele se prepara, ele se forma, se gradua, e ele então descobre as possibilidades de poder estar ali trabalhando com cultura, que a produção cultural é o cérebro, enquanto que a direção, a atuação é o coração, o cérebro que pensa no cenário, no figurino, onde tem recurso, como captar recurso, como montar projeto, é a produção cultural. Então ganhamos muito nesse aspecto. E outras áreas ainda da MT Escola de Teatro, que nós não tínhamos e padecíamos muito, era a área, por exemplo, de iluminação, sonoplastia, cenário figurino. Por exemplo, essa sua iluminação aqui, né, os nossos estudantes que fazem a MT Escola de Teatro, eles saem capacitados, não é só para luz de teatro, é para televisão, é para show, é para espetáculos. A mesma coisa a pessoa que vocês têm aqui de sonoplastia. O técnico de sonoplastia, o tecnólogo de sonoplastia que nós temos lá, ele é preparado não só para teatro, mas para televisão, para rádio, para cinema. Então esse mercado ganhou muito, né, porque são pessoas treinadas, capacitadas, e que hoje Mato Grosso profissionalizou-se muito através da MT Escola de Teatro. São 2 anos, né? 2 anos. Já foram formadas quantas turmas? Nós temos aí 5 turmas formadas. 5 turmas. E uma turma de Cáceres, sua terra natal, Sim. Colagral uma turma agora dia 30 de agosto. Uhum. Então, dia 30 de agosto, nós temos o polo de Cáceres, nós temos um polo em Cuiabá e um em Cáceres. O de Cáceres, dia 30 de agosto, a turma está colando grau. A primeira turma de Cáceres. Sim. A Unemate, ela vai para várias outras cidades, né? Nasceu lá em Cáceres, né? E depois Exatamente. O Maldonado fez esse trabalho de levar para os pontos mais importantes, que seria principalmente a formação de professores, né? Exato. Vocês pretendem ir para outros polos também, além de... Sim, antes de falar nisso, Elias, você fez uma observação muito importante. A Unemate é uma das únicas universidades no Brasil que está em todos os municípios. Em todos os municípios de Mato Grosso, nós temos um campus da Unemate, quer presencial, quer à distância, todos os 140 municípios atendidos pela Unemate. E outra questão, quando a pessoa cola grau, ela é selecionado uma pessoa para ficar um semestre estudando na SP Escola de Teatro. A SP Escola de Teatro é a nossa escola irmã, que tem o mesmo projeto pedagógico. Então, a pessoa que, quando cola grau, nós abrimos o edital só para egressos da escola, e aquilo que tiver melhor pontuado, aquele que tiver um melhor trabalho durante 2 anos, ela é selecionada e vai para São Paulo. E quem está indo para São Paulo essa semana é a Mariana, lá de Cáceres. Sim. A Mariana, cara, é uma menina maravilhosa. Aliás, não é nem de Cáceres, ela é de uma cidade lá próximo, né? E ela ia e voltava de ônibus todo dia, pelo esse esforço todo, pelas notas dela, ela está indo para Cáceres. Eu conheço bem essa história. Então, do pessoal lá, você fez muito isso. E, respondendo a sua pergunta, sim, o nosso projeto é interiorização, que tenhamos curso em outros campos, na proporção que for surgindo a demanda, sim. Agora, isso significa que esse curso também está beneficiando bastante, levando também o teatro para o interior, né? Você falou 7 frentes. Isso. 7 frentes, tal. Então, a pessoa chega, ela passa 2 anos lá, ela se forma em uma dessas frentes ou não? É uma coisa global? Ela se forma também como ator
e também como produtor e tudo isso, ou não? Ela escolhe, Não, Elias, ela escolhe um eixo? Ela escolhe um eixo. Nós chamamos de ênfase. Sim. A MT Escola de Teatro é chamado processo colaborativo. O que é o processo colaborativo? A pessoa faz vestibular, vamos falar aí de iluminação. Ele tem aulas específicas com professores de iluminação, mas ele precisa trabalhar com o pessoal da atuação, de direção, de dramaturgia, como se fosse um grupo de teatro. Sim. Então, ali ele tem a aula específica daquela disciplina e também tem o convívio com o grupo para poder, no final de cada semestre, ter ali um trabalho apresentado para todo mundo. Então, durante o semestre, ele tem vamos chamar de 4 provas, tem 4 avaliações. A primeira, que é fechada, a segunda e a terceira são fechadas e a quarta é aberta ao público. E aí, lá no Cine Teatro, as pessoas vão assistir para ver o que foi feito durante todo o semestre. É aberto gratuitamente para todo mundo assistir. O semestre passado, o tema foi o circo. E aí todo mundo se prepara, pesquisa os autores de circo, pesquisa a matéria de circo, vai ao circo, sabe, conversa com a artista de circo e no final do semestre ele apresenta. São 3 núcleos, que nós temos lá chamado núcleos, seriam como se fossem 3 grupos de teatro, e eles se apresentam para a comunidade. E mais, tivemos 2 semanas de férias, as aulas retomam hoje, por isso que eu até pedi para sair 10 minutos mais cedo que eu tenho aula. E hoje, amanhã e depois, esses estudantes que estavam de férias vão se preparar e quinta-feira, eles vão começar a apresentar aqui próximo. Um núcleo nosso vai apresentar lá na comunidade São Gonçalo Beira-Rio, para a comunidade ribeirinha. O outro grupo, na sexta-feira, vai se apresentar lá na comunidade quilombola Mata Cavalo. E segunda-feira, um outro grupo vai se apresentar lá em Santo Antônio. Então, nós estamos levando esses estudantes para saírem desse espaço, porque o Cine Teatro é belíssimo, é um espaço todo muito bem arrumadinho, né? Então, os estudantes levando eles para outros espaços alternativos, para que eles tenham essa experiência, sabe, de como é o teatro. O teatro é isso, o teatro é mambembe, você chega numa cidade, no outro, nem sempre tem luz, nem sempre tem possibilidades, e claro, nós vamos dar todo o suporte, mas para eles começarem a ter essa visão. Você como dramaturgo, como é que foi a sua formação? Você teve que ir lá fora, teve que viajar para buscar esse conhecimento? Como é que foi o seu trabalho nesse sentido? Não, Elias, eu sou autodidata, Sim. Né, mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas importantíssimas como Silva Freire, Pedro Casaldália, são pessoas que são referências para mim. Eu convivi com essas pessoas, principalmente Luiz Carlos Ribeiro, né, Luiz foi um professor para mim, e aqui é do Festival de Teatro nosso, né? Então, a minha convivência com essas pessoas, principalmente com essas referências, Silva Freire, Pedro Casaldália e Luiz Carlos Ribeiro, sabe, me proporcionaram essa possibilidade de eu me arriscar. Sim. Primeiro na poesia, depois na dramaturgia. Isto fez com que eu pudesse ter um feedback, porque eram pessoas extremamente importantes, são pessoas extremamente importantes na minha vida, e que eu tinha delas um retorno, dizendo, olha, está ruim, vai por aqui, não vai por aqui. Então, na minha formação como autodidata, eu tive essas pessoas, tive essa felicidade de convívio com essas pessoas tão importantes, não só para mim, mas com muita gente, que me deram aí essa referência. Sim. Você falou em Luiz Carlos Ribeiro, agora tem o festival, que vai ser do dia 15 ao dia 18. Isso. Deste mês, né? Isso. Deste mês. Vai ser no Cine Teatro? Sim. O Festival Luiz Carlos Ribeiro, ele começa a semana que vem. Sim. Né, dia 15 ao dia 18. 15, 16, 17, 18. São 4 noites e sábado e domingo, inclusive, durante o dia. Será uma média de 45 espetáculos. Eu digo 45, serão 35 peças de teatro e 10 pocket. O que é pocket? Tem um show do pessoal do rap, tem um show do pessoal do violino, tem um show do pessoal do clown, tem um show, então são nos intervalos, mas são 35 peças de teatro e mais 10 atrações que vão estar ali recebendo o público. Um espetáculo gratuito, a gente pede que quem puder levar, leve 2 quilos de alimentos, que serão doados para entidades filantrópicas, mas quem não tiver vai entrar do mesmo jeito. Então, o Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro será na semana que vem no Cine Teatro Cuiabá, e a programação está nas nossas redes sociais, Cine Teatro Cuiabá, Cena 11, MT Escola de Teatro. Para nós, Luiz, que vivemos do teatro, temos aí o Luiz Carlos Ribeiro como uma lenda, Eu uma gostaria, referência. inclusive, que você falasse um pouco sobre ele. Quem foi Luiz Carlos Ribeiro? Deixa eu só que eu tive o convidar. prazer de conhecê-lo bastante. Então, você conheceu o Luiz, né? Luiz é uma figura, assim, importantíssima. Nasceu em Mimoso, veio para Cuiabá, Luiz foi advogado, foi servidor da UFMT, foi diretor do teatro da UFMT, foi meu professor de teatro e professor de muita gente. E Luiz, então, Luiz, inclusive, foi professor da MT, Escola de Teatro, foi professor nosso lá.
E aí, nas andanças de Luiz, ele escreveu muita coisa bonita, muitos espetáculos, né? Rio Abaixo, Rio Acima é uma referência, uma lenda aqui para nós da região, né? E quando foi em 2007, o Luiz me convidou para que a gente pudesse escrever uma peça sobre a vida de Pedro Casaldália. E eu conhecia Pedro, e aí eu fui para São Félix, conversei com o Pedro. O texto que o Luiz me apresentou foi uma coisa assim única, eu não tinha noção da beleza, que a peça chama Fica Pedro. Porque naquele momento, Pedro Casaldália estava num processo de aposentadoria. E o Vaticano, então, ordenou que ele deixasse São Félix do Araguaia por conta da sua autoridade moral, por conta da representatividade. O Vaticano ficou com medo de que o bispo novo que chegasse lá pudesse ter algum confronto. E aí Luiz fez essa peça chamada Fica Pedro, e aí eu tive com o Pedro, foi uma das grandes descobertas da minha vida, né? E acabou que o Pedro ficou. Sim, né? E não houve confronto, E não houve nenhuma, moravam na mesma casa. Você conhece a casa de Pedro lá? Sim. Então, você se lembra, né? Aquela casa simples, humilde, né? De uma generosidade muito grande. Exato. Quer dizer, quem que conseguiria brigar com Pedro? Não, ninguém conseguiria. Ninguém iria com ele, exatamente. Enfim, aí foi uma primeira experiência, e a partir daí nós continuamos escrevendo juntos algumas peças, Pedro, Fica Pedro, e assim publicamos um livro, né? E aí o Luiz começou ele se aposentou e começou a contribuir muito mais intelectualmente, atendendo muita gente, orientando muita gente. E uma das coisas que pouca gente sabe é que Luiz Carlos Ribeiro, ele foi militante contra a ditadura militar. Ele foi preso pela ditadura, ele foi agredido pela ditadura. Hoje a gente estava vendo divulgação do trabalho do Dante, que foi um expoente. Direta Já. Né? Direta Já. Inclusive, o Cena 11 está com uma peça viajando em temporada chamada 60 anos depois, que nós contamos essa história, contamos a história dos matogrossenses que lutaram contra a ditadura. E a gente também fala do Dante e falamos também do Luiz Carlos Ribeiro, pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Então, Luiz Carlos Ribeiro, essa pessoa a qual nós estamos homenageando com esse festival, que é o 2º ano já, é uma referência, continua sendo uma referência para nós pela sua importância. Aí a gente está convidando todo mundo para a partir da semana que vem, de 15 a 18, lá no Cine Teatro Cuiabá, participar do nosso festival. E por um tempo, me parece que as portas se fecharam para o Luiz Carlos Ribeiro, né? Naquela fase, né? Aquela fase dura, né? Exatamente. Justamente porque ele foi um militante, né? Essas pessoas, esses grupos que vão se apresentar, eles são de Mato Grosso, só de Mato Grosso, ou tem gente que vem de fora também para participar? Elias, nós abrimos um edital para selecionar 3 convidados e... Foi isso mesmo. E mais 10 daqui, mais 16 de Cuiabá e Mato Grosso. Sim. Em Mato Grosso, estadual. Então, nós temos hoje, desses 35, 3 são convidados, né? E os outros 32 são daqui de Mato Grosso, entre Cuiabá e todo o estado de Mato Grosso. Nós temos vários grupos do interior, principalmente nós temos de Cuiabá mesmo, acho que são 4 ou 5 grupos, só. Os demais todos são no interior. Sim. No interior, quais são as cidades que estão... Olha, nós temos de Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, Alta Floresta, eu não lembro de memória, mas assim... Da programa, lá no nosso edição tem todos esses grupos convidados. Qual a cidade que está mais se destacando em termos artísticos hoje em Mato Grosso? São muitas cidades. Se eu falar de uma aqui, eu estaria sendo injusto. Porque é um trabalho hoje, Elias, perdão, não é hoje, né? Há alguns anos já, Mato Grosso vem aí tendo essa consciência do teatro. Né? Trabalhos que começam a escola. E eu vou te dizer uma coisa, você acompanha isso há muitos anos também. O FETRAN, cara, foi criado aí há muitos anos atrás, foi um dos grandes responsáveis pelo bom teatro que nós temos hoje. Pelo Munhoz. Munhoz, essa figura linda, que inclusive é radialista hoje, né? Exatamente. Né? Então, o Munhoz, cara, ele criou essa coisa do FETRAN e isso foi contagiando os grupos do interior, porque realmente ele é democrático, né? Ele abre muitas portas. E aí foi ganhando gosto. Então, hoje Mato Grosso tem um trabalho de teatro muito importante. Hoje nós podemos falar do teatro matogrossense, que tem muita consistência. Assim. Eu acho que não seria justo eu falar o nome de uma cidade aqui. Tá certo, muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, tá? Até daqui a pouquinho.
E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, um bate-papo sensacional aqui com Flávio Ferreira, esse diretor de teatro, advogado. Aí eu fico pensando, você quantos livros já escreveu? Eu tenho três livros publicados, Elias. 3 livros Acho publicados. que é 3, E aí você é também da Academia Mato Grossense de Letras, Sim. né? Por isso que eu perguntei, né? Se é tudo num pacote só. Sim. É muito trabalho, né? E falando em formação, você sempre trabalhou. Você foi professor de que Eu área? fui professor de língua portuguesa e de direito e de teatro, os 3. Certo. Eu acho que Eliodoro foi seu aluno? O Eliodoro foi meu aluno. Foi Foi seu aluno e foi depois... aluno. E trabalhou no Teatro do Cena 11 conosco também. Exatamente, Sim, né? sim. E por onde anda Eliodoro? Elinho está bem. Elinho está bem? Só que ele aposentou, é. não quer saber de muito mais coisa. né? Mas de vez em quando ele Exatamente. até atende o telefone, mas quando dá na cabeça dele... Tá ótimo, né? Muito bem. Mas antes da faculdade existir, você já trabalhava nessa formação de atores. Eu me lembro, Já. uma vez nós fizemos uma cobertura, inclusive, acho que foi o primeiro curso de teatro de Mato Grosso e você era a pessoa que estava ali ministrando, né? O Cena 11 completou este ano 35 anos. Sim. E nesses 35 anos, desde o primeiro ano, quando nós pensamos em fazer teatro na educação, nessa época eu lecionava no Colégio Anglo, que era o Isaac Newton, Sim. e aí tivemos a proposta para a escola de fazer o curso, ofertar um curso Sim. que a gente queria fazer. Sim. E de lá para cá, todos os anos, nos 35 anos, o Cena 11 ministra cursos para crianças e adolescentes, inclusive até hoje. Até hoje nós temos 2 cursos livres, chamando de curso livre, porque ele não é o formato, por exemplo, de um curso tecnólogo, para só crianças e adolescentes. Hoje o Cena 11 ministra esses cursos no Colégio Max. Inclusive começa agora, final de agosto, são 3 meses de curso no primeiro semestre, 3 meses no segundo semestre. Porque nós entendemos esse ensino do teatro como uma maneira de disciplina, como uma maneira de respeito, como uma maneira de trabalhar o emocional da criança e adolescente. Tem uma coisa na nossa educação, Elias, e como eu lecionei por quase 40 anos, eu sempre ouvia isso, né? O que você vai ser quando crescer? Parece que a criança e adolescente não é nada, né? Exato. E essa coisa, então, e sempre houve, infelizmente ainda há, grande parte das vezes, uma preocupação só com a profissão. Esquece-se da educação emocional da criança e educação emocional do adolescente. E se não se investir na educação emocional da juventude, ficar só essa lavagem cerebral do conhecimento tecnicista, sabe, você vai ter médicos frustrados, engenheiros frustrados, sabe, grupo de profissionais que até consegue fazer uma faculdade, mas emocionalmente infantilizados, sabe, desequilibrados. Então a educação emocional, no nosso entendimento, é fundamental. E a arte não é só o teatro. A arte tem essa função. A música, o livro, as obras de arte, a pintura, o teatro, toda a base que nós entendemos da educação emocional passa pela arte. Sem dúvida. Então, esse sempre foi o nosso olhar e por isso que nós investimos nisso. Exatamente. E eu me lembro que antes de ir para o rádio, lá em 79, eu também passei pela arte, eu fiz teatro. Legal. Interessante que fui levado para o teatro por um padre. Você está falando aí do Dom Pedro Casaldáliga, né? Sim. A igreja tinha muita participação nessas Sempre questões. teve. Sempre teve participação nessas questões Isso. aí, né? Você tem ideia de quantos profissionais você já formou a partir do Cena 11? Aí você está falando que são 35 anos, né? Sim. Essa história que eu te contei, que nós fizemos a cobertura, Sim. já tem 35 anos. Rapaz, olha que legal, Elias, que legal, cara. Eu não sei, eu não formei, eu faço parte de um grupo, o Cena 11 é um grupo de pessoas, né, e nós todos participamos do processo. Mas assim, nós temos uma média hoje, nunca paramos fazer essa conta, mas nós temos uma média hoje, mais ou menos, 80 a 90 pessoas por ano fazem o curso. Sim. Isso todo ano é um número, porque nós trabalhamos com salas de aula fechadas, então nos 35 anos, para não dizer que nós não tivemos uma interrupção, num dos anos da pandemia, eu não me lembro se foi 19, foi 20, nós interrompemos, mas foi só um ano. Nos demais anos, todos os anos, nós ministramos esse curso, sim. Foi 2020. 2020, isso. 2020. Nós começamos tivemos que interromper, foi isso que aconteceu. A situação estava muito... Não deu. Muito complicada, Sim. né? E aqueles que saíram do Cena 11, criaram um grupo, por exemplo? Tem muita gente que saiu do teatro, né, tá
está fazendo teatro em outros grupos, tem muita gente que não está mais em Mato Grosso, isso é muito importante. Mas eu volto a dizer, para nós do Sena 11, o mais importante é que o teatro consegue resgatar isso, sabe? Educação emocional. Né? Tem gente que fez 5, 6 anos seguidos de curso conosco na adolescência, fez o Enem e foi fazer educação física. O outro foi fazer geografia e assim sucessivamente. E tem gente que foi para outro campo, né? Se tornou ator profissional. Por exemplo, André de Luca. André passou pelo Sena 11 e se tornou um ator profissional. Mas para nós, o objetivo dos cursos nós do Sena 11 não é esse. Pode até a pessoa se tornar um profissional. Maravilha, porque nós somos do teatro profissional. Mas o principal, os cursos do Sena 11 buscam isso, resgate emocional, disciplina, trabalhar questões sociais que, infelizmente, tem sido muito pouco trabalhado, esses valores morais para as crianças e adolescentes. É quando o André de Luca, um ator daquele quilate, deixa Mato Grosso, ele foi embora. Sim. Né? Lá, eu acho que ele está num grupo lá em São Paulo. Está em São Paulo. Isso, e parece que ele está engajado lá, né? Tá. O André é um cara, assim, né, genial. Ele se compromete com algumas causas. Recentemente, ao ano passado, ele estava no Grupo Vertigem. O Grupo Vertigem de São Paulo é um dos melhores grupos de teatro do mundo. Não é do Brasil. O Grupo Vertigem, com o André de Luca, estava um dos melhores grupos de teatro do mundo. Ele é referência mundial. Aí o André, este ano ele está com outro trabalho. Ele está fazendo um trabalho de uma questão fundamental, né, que é o respeito à racialidade. Então, esse trabalho que o André faz hoje, tanto de mídia como de teatro, é necessário. Então, é uma pessoa que a gente respeita pela coragem, pela força. Aqui você se lembra, quando ele estava aqui, sabe, ele criou assim, uma série de militâncias importantíssimas contra o governo, contra governos corruptos, contra os políticos corruptos. É uma pessoa de extrema coragem, né? E o teatro possibilita essas pessoas importantes como essa. Muito bem. É igual a pessoa... Tem gente que faz jornalismo, por exemplo. Aí depois ela não vai exercer a função lá. Mas ela leva aqueles ensinamentos da universidade, da faculdade, né? Exatamente. Para o campo em que ela se encontra, né? Isso onde ela tiver, ela pode e deve mudar seu meio, né, Elias? Eu só acredito em mudanças assim, né? As grandes revoluções são importantes para mudar o mundo, mas eu entendo que a mudança efetiva, ela se dá com as pequenas, sabe? É no cotidiano, é a pessoa com a família dela, é a pessoa com os amigos dela, é a pessoa na escola, porque isso tem um efeito formiguinha e isso faz com que a gente possa estar aos poucos crescendo. Você já dirigiu espetáculo como, por exemplo, o Silva Freire, se eu não me engano, Sim. Né? Espetáculos dessa natureza, que contam uma história de alguém. Você já fez Casal Dáliga também? Já. Fez, você falou agora há pouco, né? Esse tema, ele não é um pouco delicado, porque você tem a família do personagem, de quem gerou o tema, né? Sim. Bom, Elias, assim, eu acho eu penso, né, e o grupo que está conosco, o Sena 11, pensa que a gente precisa trabalhar com realidades. E o Sena 11 trabalha muito com isso, com a nossa casa, sabe, com aquilo que a gente convive. E essa peça que o Sena 11 trabalha hoje, está apresentando hoje, está viajando, tem viajado, a peça chamada 60 anos depois, a gente trabalha só com pessoas daqui, sabe? Por exemplo, Silva Freire, nós temos autorização da família para falar de Silva Freire. Sim. Nós tivemos aqui Gil Neiviana, que é daqui, nós tivemos Sônia Lafosse, Filintinho, nós contamos a história de matogrossenses que lutaram contra a ditadura militar. Quem nos trouxe a proposta, inclusive, foi o Valdir Bertulli, que é o professor da UF. Sim. Valdir Bertulli foi preso, foi agredido pela ditadura, sabe? Teve o seu direito político cassado. Então, aí nós dialogamos com cada pessoa, se ela estiver viva, se não estiver, nós dialogamos, gravamos com a pessoa, com cada uma dessas pessoas, para que a família possa nos autorizar e a gente vai dizer para o que vai fazer. Aí, na peça, a gente conta uma história ainda de uma pessoa da sua cidade, que é a Jane Vanini. Sim. Né? A Jane, eu fiquei assim quase 40 anos, não é exagero. Quando eu passei no vestibular, eu comecei a procurar a família para dialogar sobre a autorização para fazer uma peça sobre a Jane. E tivemos autorização. E a Jane Vanini, a história dela também é contada nessa peça 60 anos depois, que é um matogrossense importantíssimo. Você imagina uma adolescente, 17 anos, nos anos 70, sai de Cáceres, vai para São Paulo, entra na militância, passa no vestibular na USP, sabe? E começa a lutar contra a ditadura, né? Ela é procurada. Jane Vanini é uma referente dos direitos humanos para a América Latina. E ela foi presa e torturada pelo regime militar do Chile. Do Chile. Né? Então, assim, Chile.
Chile, Exato. Então, nós estamos dizendo isso, que pouca gente sabe de histórias belíssimas como essa. Mas, para nós contarmos essa história da Jane Vanini, nós temos carta da Jane Vanini, nós temos autorização da família de Jane Vanini, nós temos gravado com a família de Jane Vanini, para que, que as pessoas possam conhecer a importância daquilo que é nosso, sabe? Nós, enquanto periferia, entre aspas, Sim. temos aí muita coisa produzida e precisa ser respeitada. Exato. Você falou, o que você tem gravado da Janine? Da Jane Vanini, nós temos primeiro as cartas. Eu falei Janine. Jane Vanini. Todas as cartas que a Jane se comunicou com a família, sim, nós temos esse documento. Ah, elas estão com a família? Estão com a família. Né? A Dulce era a irmã mais velha da Jane, que ela chamava de madrinha, que a batizou, né? E conseguimos a autorização da Dulce, e Dulce concedeu essa autorização das cartas para Socorro, professora Maria de Socorro, da Unemate de Cáceres, para o projeto de doutorado dela, e para nós. Né? E para a Carol também, que fez o filme, um documentário sobre ela. Então, para nós é de uma honra muito grande poder estar falando de uma pessoa que tem essa importância toda. Aproveito para convidar, Elias. Sim. O Serão Montes vai estar com a peça 60 anos depois, este sábado em Rondonópolis, a gente está viajando, e semana que vem, na sexta-feira que vem, aqui no Cine Teatro Cuiabá, apresentando no festival também. Muito bom. E Rondonópolis, a gente tem bastante audiência lá, o pessoal já está sabendo então. Rondonópolis está convidando todo mundo este sábado, 7 da noite, para todo mundo estar assistindo a gente lá. Tá certo. Olha, nós já vamos ter que encerrar, porque agradeço, você hoje tem aula. Tenho aula, correndo para dar aula, na MT Escola. Sai correndo para dar aula. Muitíssimo obrigado pela sua presença agradeço, aqui, a sua participação. Gratidão. Tá? E volte sempre, a casa é sua. Um abraço, tá? muita paz, parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigado. Gratidão. Antes de você levantar, eu vou chamar agora o nosso colega, o Wagner Zanan. Wagner Zanan vai trazer aqui as últimas informações dentro do programa de como está o trânsito na capital de Mato Grosso. Zanan, é com você, meu caro. Olá, Elias. Estamos aqui, olha, na rotatória do Círculo Militar, né? Nesse cruzamento aqui entre a Avenida Miguel Sutil e a Avenida das Flores. Nesse momento eu vou pedir para o Neidson mostrar a situação do trânsito aqui. Podemos observar que o trânsito está fluindo com normalidade, um certo represamento no acesso à rotatória, quem vem do sentido Várzea Grande Cuiabá, Elias. Mas o fluxo seguindo tranquilamente para quem precisa pegar a Avenida das Flores, os veículos desenvolvendo uma boa velocidade. Trânsito um pouquinho represado também, quem vem na Miguel Sutil, no sentido contrário, ou seja, no sentido Cuiabá-Várzea Grande. O trânsito um pouquinho represado nesse momento no acesso à rotatória. Uma coisa que a gente sempre diz que é comum, né, Elias? Uma vez que trata-se de uma rotatória que, obviamente, ela faz, né, o controle do tráfego, ela faz uma certa distribuição dos veículos para poder fazerem o seu sentido, né, para poderem seguir a sua viagem. Mas nada que atrapalhe o motorista, nada que atrase demais o motorista, né? Estas as informações aqui. Tudo tranquilo por aqui também, Elias. Uma noite de segunda-feira tranquila para quem tem que transitar pela nossa cidade. Ainda bem, viu, Zanan, que as noites têm sido relativamente tranquilas no trânsito de Cuiabá. Agora é um trânsito que é intenso e às vezes muito tenso nas nossas ruas, né? As pessoas nem sempre têm muita paciência. Eu tenho observado muito, são pessoas usando o celular. Parece que aumentou, não sei lá o que é. Parece que a vida das pessoas está cada vez mais corrida. Ela não consegue parar o carro ou ela não consegue, sei lá, dar um tempo no celular, até mesmo dentro do carro. Eu percebo pessoas lendo mensagens dentro do celular e isso é extremamente perigoso, né? Eu acredito, Zana, que os acidentes que ocorrem na capital de Mato Grosso está muito mais na desatenção do motorista. O que você acha? Olha, com toda certeza, Elias, existem estudos que estão sendo feitos não só no Brasil, mas mundo afora, em relação à influência das telas também no trânsito. A influência das telas na percepção que os motoristas têm do trânsito e da relação deles com o próprio veículo. Um ponto interessante que eu achei num dos estudos que eu li diz relação ao esquecimento de motoristas, de condutores de veículos, de maneira que não acontecia há alguns anos antes da popularização das telas, dos celulares, dos tablets, enfim. Nós observamos há algum tempo atrás
um número grande de pessoas, de crianças, de animais sendo esquecidos em automóveis. Isso gerou um estudo em cadeia, em nível internacional, dos motivos que estariam levando as pessoas a esquecerem crianças, a esquecerem animais, por vezes gerando situações fatais, né? E esse estudo apontou que o acesso às telas, a relação do ser humano com as telas está mudando a configuração interna dos cérebros humanos, a configuração interna da distribuição dos neurônios, né, dos axônios, enfim. E isso está trazendo algumas mudanças na forma de armazenar informação, na forma de lidar com a informação. Entre elas, esse esquecimento seletivo que acaba, por muitas vezes, gerando fatalidades, Elias. Então, fica aí o nosso alerta, né, aos motoristas, né? Tudo que é demais atrapalha, inclusive as telas, né? Vamos prestar mais atenção no trânsito, vamos prestar mais atenção nos veículos e menos atenção nas telas para que os acidentes sejam evitados, para que o trânsito se torne cada vez mais seguro, como a gente espera que seja, né, Elias? Sem dúvida nenhuma, Zara. Inclusive, existe um vídeo, eu acho que é um vídeo do Japão, do Japão, sim, que mostra os acidentes lá no Japão, daqueles jovens, daquelas pessoas que saem caminhando com o telefone celular nas mãos, lá lendo o celular, mandando mensagem, e aí invadem o sinal vermelho e essas pessoas são colhidas pelos veículos e morrem ou ficam com sequelas irreversíveis. Uma situação bastante triste e dramática, né? E agora você está falando aí dessa questão que é o esquecimento, deixar uma criança no carro. Quantas vezes nós já não percebemos e noticiamos, inclusive, crianças que morreram no carro porque a mãe, o pai, alguém que estava com aquela criança, o tutor, esqueceu aquele ser humanozinho ali dentro e aí essa criança terminou morrendo sufocada. Isso é dramático, hein, Zanam? Dramático, Elias. Eu já vivi algumas situações como essa, de ter que reportar notícias como essa. A última delas em Lucas do Rio Verde, uma situação bastante triste. Você deve se lembrar desse caso, né? A condutora do veículo, ela deu a carona para uma criança que não era o filho dela. Essa criança dormiu no banco de trás, ela esqueceu a criança. Quando retornou, a criança já estava praticamente no último respiro. Ela chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo. Uma situação bastante dramática, bastante trágica. E pesquisadores têm apontado que parte desse esquecimento, Elias, tem relação direta com o aumento do uso de telas. Como eu disse, essa pesquisa aponta que o uso de telas, computadores, celulares, tablets, tem alterado a configuração do cérebro do ser humano. E isso está impactando, infelizmente, a relação que a gente tem com o mundo real. Porque muitas vezes a gente está aqui, olha, no mundo virtual, Elias. Exatamente, né? E você falou aí dessa questão da criança que morreu no interior de Mato Grosso. Eu me lembro dessa história, até hoje não há dúvida, né? São duas famílias dilaceradas, não faz muito tempo, né? A pessoa que estava com o carro, que esqueceu a criança, e os pais dessa criança. Mas falando de outro assunto, vocês devem ver muitas coisas aí no trânsito de Cuiabá. É um trânsito que às vezes nos assusta, sim, porque Cuiabá cresceu muito, né? De 20 anos para cá, a cidade se transformou, mas daqui você vai também fazer a cobertura policial, não é mesmo? E aí você vê muita coisa, né? O que você me diria, assim, que você viu que foi, assim, um pouco bizarro nessa sua cobertura policial durante esses seus anos de trabalho? Olha, Elias, durante a noite muitas coisas acontecem e a gente acaba tendo que fazer a cobertura, né? Algumas a gente acaba não conseguindo alcançar, né? Nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos um caso bastante emblemático, um caso bastante difícil, né? Que foi o assassinato de uma mulher transexual, né? As pessoas chamam de travesti, uma mulher transsex. E isso aconteceu, a polícia está investigando, não se tem muitos detalhes. Um homem foi ouvido, foi detido pela polícia, um condutor,
Ele alega que atropelou essa mulher, essa vítima, sem a ver, sem perceber. Outras pessoas, outra linha, aponta que talvez ele tenha praticado, atentado contra a vida desta mulher transexual. O fato é que, infelizmente, a gente continua vendo esse tipo de morte, Elias, esse tipo de execução. O Brasil é um dos países que mais desrespeita e que mais mata pessoas transexuais ou pessoas por questões motivadas pela opção, pela orientação ou pela condição sexual dessas pessoas. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda vê muita intolerância tomando conta do nosso estado, do nosso país, e isso é muito triste, né? Recentemente, alguns meses atrás, o mesmo aconteceu em Lucas do Rio Verde, onde também uma mulher transex aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, acabou sendo executada, morta, por um empresário lá que mantinha um relacionamento com ela. E a motivação do fim dessa morte teria sido ela ter posto fim ao relacionamento, informando que estaria retornando para Várzea Grande, para Cuiabá, para onde ela residia. Isso para mim é bastante bizarro, Elias, né? Você executar uma pessoa, você tirar a vida de uma pessoa por questões que não estão postas aí, que são além da percepção ou da compreensão das pessoas, né? Eu acho que ser heterossexual em qualquer situação é muito mais fácil do que ser homossexual, do que ter uma orientação sexual que não seja, digamos assim, aceito a norma da sociedade, a norma de costumes dessa sociedade, né? Então, as pessoas que ficam nessa orientação ou que têm essa orientação, essa condição sexual, elas não têm essa condição porque querem, mas efetivamente porque a sua composição é assim, elas nasceram assim. Eu acho que está na hora da gente aprender a respeitar essas pessoas, Elias. Esse, para mim, é a coisa mais bizarra que acontece, né? É o tipo de morte que a gente não vê justificativa para isso, né? Como o feminicídio, né? Qual a justificativa para matar uma mulher? Não existe, Elias. Para mim, isso é bizarro. É isso mesmo, Zana. Muito obrigado pela sua participação. Siga aí no seu trabalho, como já dissemos, trabalho noturno. Um grande abraço, a gente se vê amanhã. E para você que está nos acompanhando, também muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, a partir das 18 horas até as 19, aqui no Boa Noite, Elias Neto, na TV Cidade Verde. Abraço.